Podereis ter lido por curiosidade, mas cada palavra foi dita, cada conceito colocado em seu lugar, para que agissem como impulso convergente para essas conclusões. Todos os conceitos são força que, como ondas, repassam por todo o infinito, dirigindo-se para esta passagem, de onde ditam as normas de vida individual e social, que não podeis mais repelir. Não tratei convosco questões de fé, porque aprendestes a fugir da fé, levando as questões da razão e da ciência, e com essas vossas mesmas armas, com que tentastes demolir Deus e o mundo do espírito, eu vos obriguei progressivamente, em construção férrea, a voltardes a Deus e ao espírito. Minha palavra, eu disse, é verdadeira. Realizou-se e se realizará. A semente está lançada e brotará. Ao mundo indico a via do espírito, a única via das ascensões humanas na arte, na literatura, na ciência. Abri-vos esta porta para o infinito, que a razão e a ciência haviam fechado. Por esta estrada de conquistas, guiarei os fortes que me quiserem seguir. Disse-vos que estáis numa grande encruzilhada da vida do mundo. A lei, que amadureceu por 2 milênios, impõe hoje esta revolução biológica. Os fatos que sabem fazer-se ouvir constranger-vos-ão. Trata-se de movimentos mundiais de massa e de espíritos, de povos e de conceitos, movimentos profundos de que ninguém escapará. Mas antes que falem os fatos e se desencadeiem as forças mais baixas da vida, tinha de falar o pensamento, tinha de ser dado o aviso para que, quem o pudesse, compreendesse. Falai sempre de força, falei-vos apenas de equilíbrio e ordem. Mostrei-vos, para além da aparência das coisas, uma realidade muito mais profunda e verdadeira. Além da injustiça humana, uma justiça substancial. Em cada pensamento meu, vistes palpitar a presença de uma lei suprema, que é Deus. É lei de bondade e de justiça, mas justamente porque é lei de justiça, é também lei de reação, que sabe explodir tempestuosamente no destino individual como no coletivo. Ignorando esse equilíbrio, usurpais cada vez mais ao destino inexorável, excitando um furacão de reações. A cadeia transmite-se de geração em geração. O déficit acumula-se e vos submerge. Então, no fundo de um céu em tempestade, aparecem os profetas bíblicos, conclamando a penitência, e então irrompem os cataclismas que são batismos de dor. A humanidade sai deles purificada, como se só pela dor conquistasse seus direitos. Depois do reequilíbrio, reencontra a possibilidade de retomar o caminho interrompido da sua evolução. São os processos, né, de crise, né, em que você tem um processo de aprendizagem aí. Falei-vos de ideais e de princípios, com palavras de paz que podem fazer sorrir o sapiente ceticismo moderno. Em vosso mundo, ao invés de colocar no alto os princípios por eles lutando, são colocados interesses e sobre eles fabricam-se princípios fictícios. Né? Esses princípios fictícios é hoje a luta que a gente tem em valorizar o ser em detrimento do ter, né? Hoje, durante um bom tempo, está se valorizando muito o ter, né? Ter isso, ter aquilo, ter, né? E esquece de ser, né? Mas isso já é um movimento que tem crescendo muito, né? De valorizar mais o ser do que o ter. Né? Existem os ideais e as crenças oficiais, mas no profundo da alma humana existe a mentira.
Desprezais o vencido, mesmo se é um justo, estimais o vencedor, embora seja desonesto. Acreditais só na matéria, confiais apenas na riqueza e na força, mas esta vos trairão. Claro, né? Quando a gente se conecta apenas ao aspecto material, ao ter, aquele que mais tem, que venceu na vida é que tem estabilidade financeira, né? E não é isso, né? Isso está. Hoje a gente está percebendo que não é isso. Né? Deveis compreender que em um regime de ordem universal, como vos mostrei, em um campo infinito de forças conexas e poderosíssimas, embora imponderáveis e ultrassensórias, agir com baixeza e leviandade significa expor-se a reações tremendas. A história está cheia delas. A lei está presente e comanda sempre todos, dirigentes ou dependentes. Cada um tem sua responsabilidade em seus postos de combate. Ao conceito superficial de uma negação fácil de qualquer disciplina moral, como o materialismo científico defendiu no último século, opõe-se hoje o conceito oposto: o homem é responsável. Ele não vive isolado, mas em sociedades que devem ser organismos onde cada indivíduo tem um trabalho a realizar. A vida não é um ócio, mas esforço de conquista. Isso é tão interessante, né? Porque hoje o sujeito fala que o ideal é ele ganhar na loteria e viver no ócio, né? E a gente sabe que não é isso, né? Só a pessoa passando por essa experiência ela verifica que não é isso, né? Interessante, né? Ele vai descrevendo, né, e coloca o todo numa representação, né, que a gente pode puxar para aquela ideia do microcosmo, do macrocosmo, que ninguém vive isolado, né, mas como organismo, né? E isso me dá a ideia do próprio corpo humano, né? Que são células individuais, cada uma com a sua função específica, mas que são não só interligadas, mas interdependentes. O corpo começa a falhar se uma célula começa a falhar. Então, todas têm que estar unidas e com a sua individualidade, com o seu trabalho individual, fortalecer e manter vivo o corpo como um todo. E é mais ou menos a ideia que ele me transmitiu aqui, né? Quando disse que a gente não vive isolado, mas em sociedades que devem ser organismos, onde cada indivíduo tem um trabalho a realizar. A vida não é um ócio, mas um esforço de conquista. É cada um fazendo a sua parte para que o todo atinja o seu esplendor. Cara, isso é pura poesia para mim. Concordo. Acima de todos os interesses materiais, há um interesse ideal igualmente urgente e importante, que atinge todos. Todas as instituições sociais e jurídicas, o trabalho, a propriedade, a riqueza e a concepção do Estado e do seu funcionamento, não são conceitos isolados, mas são funções da lei. Isto é, enquadra-se logicamente e não pode compreender-se senão quando enquadrados no funcionamento orgânico do universo. É bem isso mesmo. Porque ele chamou, entre aspas, funções para dar bem o conceito de que, como se diz assim, a riqueza, a concepção do Estado, esse funcionamento são funções apenas, mas não é o objetivo, né? São processos de como você vai fazer essa transição, são maneiras, né? Como esta síntese é uma filosofia da ciência, essa síntese é aqui a grande síntese, essa obra dele, né? Como essa síntese é uma filosofia da ciência, assim, aqui estão as bases que até agora jamais foram colocadas de uma filosofia científica do direito. No campo moral, cai qualquer empirismo, porque cada ato, cada pensamento, cada motivação tem sua meta, seu peso e, por cálculo matemático de forças, marca o destino de quem executa.
Pela primeira vez na história do homem, ouve-se falar de uma ética científica, racional, exata. O mundo da ética não é mais um campo de fé ou de abstrações, é um cálculo exato de forças. Se essas muitas vezes não são percebidas, porque sutis demais à justiça humana, outro equilíbrio mais profundo, a justiça divina, registra-se em vosso destino, as pesa e vos impõe a resultante em forma de alegria ou de dor. Sois livres, podeis sorrir e negar tudo isso, mas se violardes uma só dessas consequências, violareis a ordem de todo o universo, que ele se levantará contra vós para esmagar-vos. Essa minha voz é a voz da justiça e de vossa consciência, onde troveja a voz de Deus e não podeis fazê-los calar. Independente do que, em outras palavras, independente do que a gente acredita ou não, a lei vai seguir seu curso, né? Mesmo que a gente não entenda, né? Até mesmo esta própria obra dele, mesmo que a gente não entenda, e mesmo que ela possa ser só uma leve expressão, porque como ele mesmo disse, tem várias coisas que a gente só vai entender mais adiante, então toda essa expressão da grande síntese é uma leve expressão para nós, porque tem várias coisas que a gente só vai entender depois, né? Mas independente do que a gente acha que é o universo, ele, ele vai seguir a lei do próprio universo, né? E se a gente for contra, ela vai levar a gente de arrastão, sem problema nenhum, sem dor na consciência. Dei-vos um conceito. Nossa, já são 8h29 já. Vamos acabar esse capítulo aqui, que só falta esse parágrafo aqui. Dei-vos um conceito da vida que extravasa sem limites no tempo, na qual nada se perde, nenhuma dor é vã, onde cada átomo é construtivo e é possível acumular e possuir verdadeira riqueza que não se destrói. Ensino-vos a valorizar e utilizar a dor. Olhemos juntos o âmago das coisas, não inutilmente, porque deles extraímos otimismo consciente e triunfante até na adversidade. Só os inconscientes podem pedir o absurdo de uma felicidade fácil, não conquistada. Eu vos falei de luta e esforço, para que a vitória, medida de vosso valor, seja vossa. Realizamos juntos a longa e cansativa caminhada da ascensão do ser, para que conheçais vosso amanhã e vos preparais para ele, porque através de uma cortina de provas decisivas em vosso amontoar-se desordenado de formações psíquicas, já resplandece a luminosidade do futuro, no fundo imenso da evolução trifásica de vosso universo. Quer dizer, já falei o que tinha que falar. Agora toma tendência e resolve tua vida. Não, e o capítulo seguinte é de dar frio na espinha, né? Cálculo de responsabilidade. Porque nós vamos ver que esse é o grande problema, né? Quando a gente se torna responsável pelas nossas próprias escolhas, né? O próprio caminho que a gente está percorrendo. Mas vamos ver o que ele vai falar aí. Isso é na semana que vem agora, né? Deixa eu Ok. voltar para a musiquinha aqui.